Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor do Infomoney e, para quem não sabe, o Por Dentro dos Resultados, ou PDR, é um projeto do Infomoney em que a gente convida executivos de importantes companhias de capital aberto, né, com ações listadas, seja na Bolsa Brasileira ou no exterior, para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa temporada, a gente está falando do segundo trimestre de 2022 e antes de eu apresentar os meus convidados dessa entrevista, eu quero pedir para você que está assistindo a gente, para você deixar o seu like nesse vídeo, se você ainda não curtiu, e se inscrever no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. Essa é a segunda semana dessa nova temporada do PDR. Até o dia 19 a gente tem bastante coisa pela frente, então se inscreva no canal, clica nesse sininho que tem aqui abaixo do link, abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. Agora sim, bora lá. Bom, gente, os convidados de hoje são Gustavo Teodósio, que é o CFO da M. Dias Branco, e o Fábio Cefali, que é o diretor de relações com investidores da companhia. Fábio, Gustavo, obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui com a gente no PDR. Obrigado pelo tempo de vocês. Vou deixar vocês à vontade para fazer uma introdução, né, uma apresentação rápida de quais foram os destaques desse segundo trimestre aí para a M. Dias Branco. Depois a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Então, bem-vindos. Obrigado e, por favor, fiquem à vontade. Oi, Figo, boa tarde, obrigado pelo convite novamente. Para a gente é sempre um prazer participar aqui dessa conversa com você. É importante para, além de disseminar os resultados, mas também deixar todos os investidores, analistas, as pessoas que usam aqui a plataforma da Infomoney bem atualizados sobre a empresa, né? Então, a gente preparou aqui um material bem sucinto, né? Só para dar uma visão mais ampla aqui dos resultados, e depois a gente passa para as perguntas. Pode ser? Pode sim, já está na tela, a gente já está vendo. Então vamos lá, então. Aqui de forma bem objetiva, né, passando aqui pelos principais números do resultado, nesse trimestre nós tivemos uma receita líquida recorde, olhando todos os trimestres da M. Dias, foram 2,5 bilhões de reais de receita líquida. As nossas despesas administrativas gerais e com vendas ficaram abaixo dos 20% da receita líquida, né? E esse abaixo é importante porque nos últimos 2 anos, houve um esforço muito grande na M. Dias na busca e na captura de eficiência e produtividade. Foram mais de 500 milhões de reais que nós conseguimos encontrar através de alguns projetos, o projeto Multiplique, na sequência o projeto de redesenho organizacional, e nós conseguimos reduzir estruturalmente a participação das despesas nas nossas vendas. Com esse patamar de receitas, despesas bem controladas, tivemos um EBITDA no trimestre de 357 milhões de reais, que foi o dobro do ano passado, com uma evolução importante também e relevante na margem EBITDA, que foi 5,8 pontos percentuais maior que a do ano passado, chegando a 14,3% nesse trimestre. Então, foi um resultado que, no seu conjunto, muito bom, corroborou a recuperação que nós já estávamos sinalizando para o mercado há alguns trimestres, e um resultado também consistente, uma melhora de receita e de margens que começou a acontecer há alguns trimestres, né? Além do resultado em si, nos últimos 3 meses, tivemos 3 fatos importantes, né? Acho que faz sentido a gente compartilhar com vocês, ou pelo menos relembrá-los, né? Primeiro foi a aquisição da Jasmine, fizemos o anúncio em junho do contrato de compra e venda, o que corrobora a nossa estratégia de atuação em produtos com maior valor agregado. No caso da Jasmine, além de serem produtos com maior valor agregado, são produtos que atuam no campo da saudabilidade, né? O anúncio foi em junho, estamos esperando agora a aprovação final do CAD, e a nossa expectativa é que já a partir de setembro a Jasmine faça parte do Grupo M. Dias. Fizemos uma aliança estratégica também com a Ômega para geração de energia eólica,
e a meta aqui é que 50% da nossa energia venha dessa fonte, né? Então, é algo que traz economias para a empresa, existe aqui uma economia importante, mas também que aumenta a participação da energia limpa no nosso mix que hoje é contratado. E nós iniciamos aqui, por fim, um projeto de simplificação de processos e mudança de ERP, que a gente deu o nome aqui de Simplifique, é um projeto aqui de médio prazo, né, que vai ser executado entre 2022 e 2023, e no início de 2024 a expectativa é que a gente vire a chave para um novo ERP, mais moderno, mais atualizado, e aí com um arcabouço de processos também que seja muito mais simples. Então, além de resultados importantes, tivemos outros fatos aqui também que são relevantes para o médio e longo prazo da M Dias. Além dessas questões, tivemos um reconhecimento importante no campo ESG, sendo reconhecidos como as melhores da Exame, e a M Dias Branco foi uma das empresas que entrou na carteira de um ETF que foi lançado pelo Banco Safra, que contém ações de empresas com um percentual importante de mulheres na liderança. E lembrando que a nossa meta de longo prazo, até 2030, é que a M Dias tenha no seu quadro de liderança 40% de mulheres. É sempre bom e importante relembrar qual é a nossa estratégia, uma estratégia de crescimento com rentabilidade. O crescimento vem de 3 avenidas. O primeiro é fazer o negócio atual, que são os biscoitos, as massas, a farinha de trigo, as margarinas, que a gente consiga vender mais e melhor. O mais é ter mais volume, o melhor é com margens boas, né? Então, pelo menos mantendo a nossa posição no que a gente chama de área de defesa, que é o norte e o nordeste do Brasil, e expandindo de forma mais acelerada na área de ataque, que é o conjunto das regiões sudeste, sul e centro-oeste, que tem um potencial muito grande de crescimento para M. Dias Branco. Continuar a nossa atuação fora do Brasil, por enquanto hoje atuamos através de exportações, que representam cerca de 3% da nossa receita, cresceram muito ao longo dos últimos 5 anos e hoje a M. Dias já exporta para mais de 40 países, né? E nós avaliamos também oportunidades de crescimento inorgânico ou mesmo investimentos fora do Brasil. E a terceira avenida de crescimento, não menos importante, é a entrada em outras categorias, né? E aqui tivemos exemplos importantes ao longo dos últimos meses. Primeiro, com a aquisição da Latinex, que é uma empresa que tem 5 marcas em snacks, em biscoitos, em produtos saudáveis. A aquisição foi em novembro, iniciamos a sua integração no mês de dezembro, já temos resultados bem relevantes com essa empresa, né? E a aquisição mais recente é a Jasmine, como eu comentei, a gente só está aguardando aqui a aprovação final do CAD para integrar essa marca muito forte em saudabilidade ao nosso portfólio. E tudo isso apoiado, todo esse crescimento apoiado por um olhar contínuo de produtividade e eficiência. Aqui eu queria só mais 2 slides para exemplificar aqui um pouco a nossa estratégia. A Piraquê é uma marca que foi adquirida no ano de 2018, muito relevante no mercado brasileiro em biscoitos. Quando adquirimos, a Piraquê estava basicamente concentrada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e hoje a gente já distribui Piraquê em praticamente todos os estados do Brasil, com relevância inclusive no Nordeste, que é uma região nova para essa marca, né? Então, a Piraquê, entre o 2T22 e o 2T21, cresceu 44% na categoria de biscoitos, contra um crescimento de aproximadamente 30% do total M. Dias na categoria. Então, aqui é sinal de que a estratégia está funcionando, os produtos com maior valor agregado estão crescendo mais que os outros produtos. Isso é bom para o preço médio e para as margens da M. Dias. A Piraquê já está em 25% dos lares no Brasil, cresce muito também na região de defesa, que é o norte e o nordeste, 80%, 87% ano contra ano, e cresce também fora do Brasil. Teve um crescimento de 11% entre o 2T22 e o 2T21. E a gente mantém investimentos relevantes em marketing, lançamentos,
para apoiar todo esse crescimento. A Latinex, que é a aquisição feita no ano passado, em novembro do ano passado, com essas 5 marcas, a Fit Food em saudáveis, Smart em sais e temperos, Snacks, Fronteira em Snacks e Tex-Mex, aqui olhando indulgência, a Tyrrells, que é uma marca inglesa, que nós temos a distribuição no Brasil, e a Taste & Co., que é uma marca de molhos. Então, o conjunto dessas 5 marcas da Latinex já teve um crescimento importante entre o 4T21 e o 2T22. Essas marcas cresceram 195% e cresceram principalmente através do aumento no número de PDVs, que é, sem dúvida, a principal alavanca de crescimento para as marcas adquiridas pela M. Dias Branco, né? E colocando essas marcas também em novas redes, como Atacadão, Carrefour e Big, que são marcas que a M. Dias já tem um relacionamento de longo prazo. Então, Figo, acho que aqui foi só uma breve introdução, acho que agora a gente já pode passar para as perguntas. Boa, legal, obrigado, Fábio, pela essa introdução, foi bem completa. Vou começar então com as perguntas. Antes de partir para as perguntas dos leitores, aliás, só avisando quem está assistindo a gente, se vocês quiserem mandar perguntas para que o Fábio e o Gustavo possam responder, por favor, façam isso utilizando o link do Slido. Ele está aqui na descrição do vídeo, a gente também pode colocar ele no chat para vocês entrarem. Lá no Slido vocês podem mandar perguntas de forma anônima ou não, e podem votar em perguntas que já foram feitas por outros leitores, assim eu fico sabendo quais são os temas de maior interesse de vocês. Eu vi que já chegaram algumas perguntas ali no Slido e também no YouTube, então concentrem ali no Slido, por favor. Daqui a pouco eu parto para elas, mas eu queria começar perguntando para a gente falar um pouco sobre balanço nesse começo. Bom, enfim, os números mostram aí um crescimento bastante robusto da empresa, né, nesse trimestre. A maioria das casas de análise elogiou bastante os resultados, principalmente a questão dos custos, né? Como que vocês conseguiram controlar esse custo operacional nesse trimestre, digamos, desafiador, nesse ano desafiador, né, para todas as indústrias, com taxa de juros alta, com inflação. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso, sobre essa estratégia de redução de custos da companhia, por que ela é tão efetiva. E aí eu já vou pegar um outro ponto do balanço, que não chegou a ser citado como negativo, mas teve uma oscilação ali, uma queda, na verdade, né, na comparação anual, nos volumes. Se você puder falar também um pouco sobre por que os volumes caíram nesse trimestre, de um trimestre para o outro, se uma coisa está ligada à outra, se tem a ver com aumento de preços. Bom, pessoal, boa tarde, Figo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, começando pela questão dos custos, a companhia ela lançou desde 2020 aprovou no Conselho a política de hedge, tanto hedge de commodity como hedges cambiais, e também a companhia tem uma política de estoque físico, né? A gente tem uma capacidade de estocagem de trigo de aproximadamente 4 meses. E eu diria que o que aconteceu nesse trimestre, em termos de estoque, gestão de estoque, não é uma grande novidade. A gente vem com muita coerência e consistência, entregando sempre um custo médio do estoque mais baixo do que o preço de mercado. Isso prova que a política cambial de hedge, de commodity e também através dos estoques físicos tem surtido efeito lá desde a implementação em 2020. A política de estoque físico já acontece há muitos anos, né? Então isso tem dado super certo. Acho que o ponto principal desse trimestre foi, obviamente, a manutenção dos gastos totalmente controlados. Já falamos de custo, né? Com as estratégias de hedge e estoque físico, mas também todo o SG&A. A gente começou com um programa lá atrás, em 2019, que era o Multiplique, onde houve todo um redesenho da companhia, olhando para todos os processos, onde teve análise de malha logística, dimensionamento de frota, enfim, uma série de trabalho, revisão da estrutura organizacional, junção de algumas linhas, enfim. Esse trabalho de otimização e produtividade vem acontecendo há algum tempo e agora chegamos num nível, diria assim, que é adequado de SG&A. Mas o principal ponto foi precificação também, né?
essa rentabilidade veio muito da questão preço, quer dizer, a companhia vem controlando bem os seus gastos, vem tendo uma política eficaz, eficiente ali de compra da sua matéria-prima e também vem conseguindo passar preço. Esse preço aconteceu de duas formas, né? Primeiro, realmente a implementação de novas tabelas de preço, o mercado acompanhou também, mas nesse TRI a companhia concluiu os seus projetos de downsizing de embalagem. Então as embalagens foram reduzidas e o preço não reduziu na mesma proporção. Isso gerou uma captura adicional de margem. Quando você olha para o volume, isso aconteceu muito nos biscoitos, né? Que é a categoria que tem o maior agregação de valor. E, consequentemente, quando você faz isso, você captura margem, você vende o mesmo número de pacote para o consumidor final, mas dentro daquele pacote você tem uma quantidade menor. Como a Nielsen ela mede quilos, né? Naturalmente o teu quilo, a quantidade de quilos vendida, ela diminui. Então, por isso você vê uma redução no volume da companhia. Então, é basicamente isso. Foi uma estratégia para você capturar a margem e ao mesmo tempo, dar acessibilidade para o consumidor. Quer dizer, se o produto está muito caro, ele acaba não levando. Se você diminui um pouco a embalagem, ele leva menos, mas ele tem ainda a capacidade de continuar comprando aquele produto que ele é fiel. Então, eu diria que essas foram as alavancas e o motivo principal da redução, mas não tão expressiva, de volume. Era uma coisa que vocês já planejavam, ou já esperavam que ia acontecer uma redução de volume por conta desses preços maiores? Já, Figo. E assim, a M. Dias é uma companhia muito grande, né? Nós temos 15 aí unidades produtivas. E esse foi um movimento que não foi só da M. Dias, né? Os concorrentes também, eles partiram para o downsizing de embalagem, eles começaram a fazer, na verdade, até antes da M. Dias. Mas os principais concorrentes de biscoito, eles têm 1, 2 plantas, né? A M. Dias tem 15. Então, nós demoramos um pouco mais para readequar todo o maquinário, compra de novas embalagens, teve um tempo maior do que os nossos concorrentes. Então, isso aconteceu nesse trimestre, e sim, foi super planejado, a gente vem planejando isso há algum tempo. E tem também o phase-out e o phase-in, né? Quer dizer, o varejo ele não quer colocar uma embalagem nova enquanto não desovar a embalagem antiga. Esse processo gera também algumas rupturas nas gôndolas, né? Nas lojas. Então, o volume também cai um pouquinho. Entre você vender tudo da embalagem antiga para que o varejista comece a comprar da embalagem nova, isso às vezes tem um delay que acaba atrapalhando também no volume e, consequentemente, perda de market share. Mas nada que preocupe, nada relevante, nada que já não estava sendo esperado, né? Mas na nossa visão é algo temporário. Legal. Eu queria pegar um ponto que você citou, Gustavo, essa questão da política de hedge, principalmente na compra ali dos insumos, porque a gente já falou isso algumas vezes aqui em outras participações de vocês, dessa necessidade de importação de trigo, né? A gente não produz trigo suficiente no Brasil para a produção de todos os alimentos que levam esse insumo, e por isso que é importante esse hedge para vocês fazerem essa compra, né? Até chegou uma pergunta aqui no YouTube do William Ramos, que ele quer saber exatamente qual que vocês esperam que seja a dinâmica do trigo, porque a gente viu que por conta de alguns eventos globais, né, toda a cadeia foi afetada nesse começo de ano. Como que vocês estão vendo isso agora para essa segunda metade do ano? Qual que vai ser a dinâmica do trigo? Será que a coisa já está um pouco mais confortável ou ainda vai continuar uma pressão ali de oferta? Bom, as políticas de hedge, elas são importantíssimas numa companhia que tem uma exposição alta, né? Para vocês terem uma ideia, a M. Dias tem uma exposição próxima de 750 milhões de dólares a câmbio, porque grande parte dos seus custos, eu diria que a maioria dos seus custos são todos negociados em dólar, né? Então, se você não tem uma política adequada de hedge, você deixa a companhia muito exposta a essas oscilações de mercado. Entrando na tua pergunta específica sobre o trigo, existem dois fatores que têm levado o trigo a cair de preço
dois eventos recentes, né? O primeiro é bem pontual, é a liberação, vamos dizer assim, o acordo ali da Ucrânia com a Rússia, no sentido da criação da Avenida dos Grãos, né? E da liberação dos primeiros navios de trigo. Quer dizer, a Rússia liberou a Ucrânia para desovar, ela estava com estoque parado lá na Ucrânia de trigo, e dado que trigo é alimento importante para a população, inclusive, que morre de fome no mundo, se chegou a um acordo e tudo que for relacionado a alimento, você tem vamos dizer assim, um waiver da Rússia para que a Ucrânia exporte. Isso aconteceu com trigo. Os primeiros navios saíram, eu acho que há 2, 3 semanas. Isso deu assim, mudou um pouco as previsões de alguns hedge funds, enfim, do mercado de modo geral, entendendo que, como saíram os primeiros navios, esse movimento seria um movimento contínuo. Então, isso já fez com que o trigo começasse a cair. O segundo evento é que começou uma discussão muito relevante no mundo em relação à questão da recessão econômica, né? Inflação vindo por aí, a taxa de juros dos bancos centrais, tanto europeu como do americano, Brasil também não deixa de ser diferente. Isso, na verdade, gera os países a previsão de crescimento são previsões menores, país crescendo menos, economia andando mais devagar, o consumo tende a diminuir. Então, deve ter um rebalanceamento entre demanda e oferta. Isso foi o segundo motivo que fez que o trigo caísse. Então, a gente entende que recessão econômica é dada, está dada como certa, deve diminuir um pouco o consumo de trigo no mundo e, consequentemente, esse preço deve arrefecer um pouco. Ainda a gente não percebeu essa queda do preço, aconteceu na Bolsa de Chicago, que é a bolsa mais líquida de trigo no mundo, mas essa queda do preço ainda não chegou integralmente na ponta, né? Você sabe que a companhia compra basicamente o seu trigo físico, ela opera na Bolsa de Chicago também, mas o trigo físico, na sua maioria, vem ali da Argentina e Brasil. Obviamente que mais da Argentina, porque o Brasil não tem autossuficiência em trigo. Devemos começar a receber os primeiros trigos argentinos ali a partir de outubro. Mesma coisa, começa a safra no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde nós devemos ter sim novas aquisições com preços menores. Mas estamos no comecinho dessa tendência e que, na nossa visão, faz todo sentido, né? Legal. Sobre essa questão, essa exposição de 750 milhões de dólares que vocês têm a câmbio, e até pegando um ponto que o Fábio disse na apresentação dele, dessa vontade de vocês também aumentarem as receitas em dólar, né, que hoje só 3% das receitas vem de exportações, chegou uma pergunta no slide do Fernando, que ele quer saber quais são as principais dificuldades para a expansão internacional. E ele fala assim, com contínuo impacto no trigo, não deveria ser uma prioridade aumentar a receita em dólar? Sim, sem dúvida. Por isso que eu não sei se o Fábio apresentou, acho que não. A gente apresentou um slide hoje no call de resultado, né, para os analistas, para que todos relembrassem a estratégia. O terceiro pilar de crescimento da M Dias é a internacionalização da companhia, né? Por dois motivos. Primeiro que nós já temos um terço do mercado brasileiro, em algumas regiões a gente chega a ter 90% de market share, outras 60%, 70%. Em algum momento a gente vai ter dificuldade de acessar novos mercados aqui no Brasil. Segundo, essa questão da exposição cambial, né? Eu tenho os custos em dólar, e eu tenho a minha receita aqui integralmente em real. É necessário, seria importante não deixar, vamos dizer assim, todos os ovos numa mesma cesta, né? Que é a cesta Brasil real. Então, faz parte dos nossos planos, sim, faz total sentido, e temos, assim, apesar de ser muito pouco esses 3%, é uma alavanca que tem crescido de forma importante ao longo do tempo. Você pega os últimos 3 anos, o crescimento das exportações tem sido super relevante, mas mais do que isso, a gente começou a focar nas exportações, mas em algum momento a companhia entende
que ela deverá partir para um greenfield ou até mesmo para uma aquisição fora do Brasil, que aí você consegue ter mais escala, aproveitar a questão dos benefícios fiscais em cada um dos países, você elimina algumas barreiras, por exemplo, exportação para a Europa é muito difícil pelas barreiras impostas pela comunidade europeia. Se você compra uma empresa lá fora ou monta uma unidade produtiva lá fora, essas barreiras naturalmente elas deixam de existir. Então, tem um plano sim, está divulgado e a gente tem olhado com muito carinho para essa terceira avenida de crescimento, que é o crescimento internacional da M. Dias Branco, sim. Faz todo sentido. Legal, está respondida então sua pergunta, Fernando. Sobre essa dinâmica interna que você citou, chegou uma pergunta do Júlio no slide, que ele quer saber exatamente, ele pede, na verdade, para vocês explicarem essa divisão das regiões de defesa e ataque e por que, qual é o potencial de crescimento de cada uma, por que tem essa divisão e qual é o potencial de cada uma. Tá. Qual é o nome dele? Desculpa, Figo. Júlio. Júlio. Tá bom, Júlio. Obrigado pela tua pergunta. Assim, a companhia ela nasceu no Nordeste, especificamente aqui no estado do Ceará, né? E, portanto, é natural que, por ela ter nascido na região Nordeste, ela tenha uma concentração maior na região Nordeste. Ela expandiu as suas operações, começou a expandir suas operações pela região onde ela atuava, onde ela nasceu. Então, o que aconteceu? Quando você pega a M. Dias hoje, apesar de ser uma grande empresa brasileira, líder nacional em massas, biscoitos, ela tem uma concentração ainda muito grande na região Norte e Nordeste. Né? Começou no Nordeste, expandiu para o Norte. E se você faz a abertura, o breakdown do market share, ela tem algo em torno de 1/3 do mercado de massas e biscoito no Brasil. Mas quando você faz o drill down, o breakdown abre esse 1/3, né? Então botar 30% de market share, você vai ver que a gente tem 60% em média de market share no Norte e Nordeste e 20% de market share no Sul e Sudeste. Então, o que a gente observa quando entra mais no detalhe dos números? Que existe grandes oportunidades no Sul e Sudeste de crescimento e existe uma necessidade de você também proteger o mercado que você tem uma participação relevante, que é o mercado do Norte e Nordeste. Então, por isso que a gente dividiu o Brasil em duas áreas, porque são estratégias completamente diferentes, uma de defesa, outra de ataque. Então, a gente chama de área de defesa o Norte e Nordeste, área de ataque Sul e Sudeste. Então, tem equipe comercial específica, com foco em expansão, com perfil de expansão. É uma região que a gente tem investido bastante em marca, em propaganda, porque nós temos marcas muito conhecidas no Nordeste, no Norte, que não são muito conhecidas no Sul e Sudeste. Então, existe um trabalho diferente a ser feito no Sul e Sudeste. Então, é por isso que a gente dividiu o país em duas regiões, ataque e defesa, com times específicos, com a ideia de a gente conseguir focar cada uma das estratégias e ter uma execução muito bem feita, com times pensando só naquela estratégia específica. Essa é a ideia. A gente entende que dá para crescer ainda muito, quer dizer, os 20% de market share pode avançar bastante. A gente não tem dado guidance para o mercado qual é a nossa meta de market share, mas claramente tem grandes oportunidades aqui ainda no Sul e Sudeste, principalmente com a expansão de marcas que já estão presentes aqui, né? Você pega a marca Adria, que é uma marca que começou no estado de São Paulo, de massa, a própria marca Piraquê, que começou no estado do Rio de Janeiro, com um potencial de expansão muito grande. Então, nossa visão faz todo sentido essa estratégia com focos diferentes. Tá respondido. O Júlio mandou uma segunda pergunta aqui no slide, que é sobre o downsizing que você falou, né? A redução das embalagens. Ele quer saber se isso é um processo, é uma coisa perene ou se é temporária, e se no futuro as embalagens podem voltar ao tamanho que tinham, permitindo um novo aumento de preços. Assim, Júlio, quando é que você faz o downsizing, né? Quando o produto fica teoricamente com preço muito alto
e começa a atrapalhar um pouco os volumes, as vendas, né? Ou por algum motivo, ou porque a economia não está andando, o consumidor está mais pobre, ou porque você, por exemplo, agora a inflação está corroendo a renda do trabalhador, então ele não tem o mesmo dinheiro que ele tinha para comprar aquele pacote, ele está tendo que comprar menos. São nesses momentos que você reduz a embalagem para dar acesso. E no mesmo momento que você também captura preço. O que a gente vê é que numa retomada econômica, onde as pessoas começam a ter mais renda, inclusive para consumir mais produtos, o movimento passa a ser o inverso, né? Você começa a aumentar as embalagens, porque ele passa a ter condições de comprar embalagens maiores, e aí você consegue aumentar o teu volume vendido. Então, é natural que numa melhora econômica e de renda, esse movimento volte para o que era. Então, eu acho que é possível sim isso voltar em algum momento, e a consequência disso é você vender mais volumes. Boa, respondido. O Lúcio mandou uma pergunta que ele quer saber qual a expectativa em relação à aquisição da Jasmine e se vocês têm alguma outra aquisição de marcas em vista ou se vão descontinuar alguma marca ou produto em 2022. A expectativa para a Jasmine é muito grande, Lúcio, porque a companhia tem um track record relevante de aquisição. E só para te dar um exemplo, né? A Latinex, acho que tem nos slides, a Latinex foi a companhia que a gente adquiriu em outubro do ano passado, o closing foi ali em novembro, era uma companhia concentrada ali no Paraná, com vendas também bem expressivas no estado de São Paulo, mas com pouca representatividade no resto do país. Como a M. Dias é uma companhia que tem 32 centros de distribuição, uma malha logística toda montada, um exército de vendas, um exército de promotores, você consegue escalar facilmente uma empresa menor, mas com potencial de crescer, né? É o que a gente fez com a Latinex. Aumentamos 240% as vendas em 8 meses. A Piraquê, no Rio de Janeiro, nós já multiplicamos por 4 a receita dela desde a aquisição até agora, ou seja, de 2018. Então, a mesma coisa a gente entende que dá para fazer com a Jasmine. A Jasmine já é uma companhia que é líder em algumas categorias, né? A Jasmine é líder em granola no Brasil, ela é líder em cookies integrais, mas só te dando um exemplo, né, para você entender o potencial. Ela é líder em granola no Brasil. No Nordeste ela não é. Tem um outro concorrente ali da Bahia que vende mais do que a Jasmine, que é líder nacional. Então, por quê? Porque a Jasmine não tem essa força no Nordeste. Quando a gente olha para a M. Dias, onde é que está a fortaleza da M. Dias? Está no Norte e Nordeste. Quer dizer, facilmente a gente entende que a gente consegue aumentar o número de pontos de vendas vendendo a marca Jasmine. Então, a positivação de novos clientes na nossa região a nossa visão vai ser bem relevante e, portanto, a gente vai conseguir escalar muito os volumes atuais da companhia. E lembrando que a Jasmine é uma marca querida pelo consumidor que olha para a saudabilidade e que vem com uma capacidade produtiva muito grande, com uma reserva de capacidade. Então, existe ainda volumes disponíveis para o crescimento. Então, plugando na nossa rede, automaticamente você alavanca volume e resultado, né? Automaticamente. Legal. O Júnior Gurgel, ele mandou uma pergunta, ele disse assim, foi falado em autossuficiência energética, mas ele quer saber se existe alguma estratégia no incentivo de produção nacional do trigo. Essa é uma pergunta que já apareceu aqui também outras vezes. Enfim, quando a gente fala que o Brasil não é autossuficiente em trigo, se existe alguma alternativa ou algo que possa ser feito para produzir mais trigo aqui, para reduzir um pouco essa necessidade de importação. Olha, depois dessa confusão toda de pandemia e guerra da Ucrânia, o trigo é super importante, né? O pãozinho francês, quer dizer, que todo mundo brasileiro consome, vem do trigo. Então, é algo relevante, estratégico. Como a gente tinha um acordo com o Mercosul, e você tem isenção nas tarifas de exportação ali entre os dois países, esse negócio nunca foi assim, nunca foi uma preocupação, até porque o Brasil é um grande produtor de outros grãos, né? Exemplo da soja, milho.
Agora, claramente, com esse crescimento do trigo no mercado global, o governo federal, através da Embrapa, vem incentivando muito. Tá? A Embrapa já tem tecnologia hoje de semente e produção de trigo em outras regiões que vão além do sul, né? Hoje, os maiores produtores do Brasil é o Paraná e Rio Grande do Sul, mas já se fala ali de produções de trigo no Centro-Oeste, Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, e inclusive alguns testes já foram feitos no Ceará, que são os estados mais secos, é um estado mais seco, quente, com alta temperatura, e os primeiros estudos da Embrapa foram super os resultados foram excelentes. Então, tem uma capacidade, o governo tem investido através do IBRAPA, eles têm uma expectativa de se tornar autossuficiente, se eu não me engano, em 10 anos, mas nos próximos 5 já muda de patamar, né? O Brasil deve estar produzindo ali próximo de 8 mil toneladas, milhões de toneladas de trigo. Se fala em chegar em 10 ali no curto, médio prazo, e ter a autossuficiência, que são 12 milhões de toneladas, no prazo de 10 anos. Então, tem sim um trabalho sendo feito pelo governo federal, leva tempo, mas a gente tem acompanhado de perto, sim, estamos torcendo que isso aconteça numa velocidade ainda maior do que a gente está vendo. Pegando esse gancho do governo, né, e desses investimentos para que beneficiam aí a indústria, na outra ponta, né, na ponta do consumo, quão importante que é para a M. Dias Branco também os programas de auxílio do governo para manter ou essa manutenção da distribuição de renda para a população, especialmente nesse cenário de crise. Quão importante que é isso nas vendas da M. Dias Branco? Olha, Figo, a gente viu isso muito claramente ali na pandemia, né, que começaram aquelas primeiras ajudas do governo. É super relevante, a explicação é simples, né? As regiões mais pobres do Brasil, elas estão ali concentradas no norte e nordeste do país. São regiões menos desenvolvidas e, portanto, são as regiões que mais recebem esses benefícios, esses auxílios do governo federal. E é exatamente onde a M. Dias tem um maior market share. Então, naturalmente, se a economia daquela região ela recebe investimentos, ajudas emergenciais, essa ajuda, uma parte desse dinheiro que acaba indo para essa economia desses estados, são convertidos em alimentos, porque o grande papel desses auxílios é simplesmente combater a fome, não deixar ninguém morrer de fome. E portanto, estamos falando de comida, né? E a M. Dias ela é uma companhia que atua em itens de alto valor agregado, né? De biscoitos com chocolate, dos snacks salgados, dos candies, mas também atua com massas comum, com creme cracker, com biscoitos e massas ou bolachas, mais voltada para essa população com menos renda. Então, naturalmente, o que a gente percebe é que toda vez que você vê uma ajuda governamental indo majoritariamente para o norte e nordeste, isso ajuda sim as vendas e os volumes da companhia. Legal, beleza, tá respondido. O Janduir mandou uma pergunta aqui no slide. O Janduir, sua pergunta a gente já respondeu lá no começo, então não se preocupa que depois dá para voltar essa live, ela vai ficar aqui no canal, você pode pegar, que é sobre o dólar alto e a questão do aumento de juros. A gente já falou sobre isso. Tem bastante gente comentando aqui que gosta da empresa. Deixa eu ver, o Rafael Correia, ele pergunta se há uma expectativa de mudança na política de distribuição de dividendos da M. Dias Branco. Quem foi que perguntou? Desculpa, filho. Foi o Rafael Correia. Oi, Rafael. Na verdade, não, até porque a política acabou de ser mudada, né? A gente fez uma alteração ano passado, a gente distribuía, me ajuda, Fábio, a gente não tinha distribuições frequentes, hoje estamos distribuindo na cabeça de 4 trimestres, né? Então, hoje tem uma previsibilidade de distribuição de dividendo. Essa foi a primeira grande mudança. Então, a cada trimestre, a gente apura o resultado do trimestre e faz uma distribuição de um adiantamento que no final do ano se apura e se paga a diferença. Então, tem um desembolso frequente, são 4 por ano. Além disso,
a companhia tinha o compromisso de distribuir 40% do seu lucro distribuível. Ela alterou de 40% para 60%. Então, ela está distribuindo mais do que ela sempre distribuiu historicamente, ao longo da vida inteira da M Dias. Isso que ela abriu capital em 2006. Então, foram duas grandes mudanças importantes no ano passado. Então, aprovados em conselho e que passou a vigorar ano passado. Então, a resposta é não temos nenhuma ideia de mudar, até porque acabamos de mudar a política. Legal, para a gente fechar o nosso papo, eu vou fazer uma pergunta sobre um assunto que tem muita gente aqui também no chat comentando, que é sobre esse desempenho das ações hoje. Eu tenho falado com muitos executivos de várias empresas, né, e sempre todos eles dizendo que as ações estão ali abaixo do que os fundamentos da empresa merecem, enfim, muitos programas de recompra e tal. Como que vocês estão vendo o desempenho das ações da M Dias? Eu sei que vocês não podem comentar muito sobre isso, mas em relação aos fundamentos, enfim, como vocês acreditam que a empresa efetivamente está, e esse desempenho recente. Muita gente está dizendo que talvez possa ser exagerado ou não, quais são, enfim, os riscos que podem afetar esse desempenho do papel? Não, assim, o plano de recompra ele já foi executado, ele está até em aberto, em vigor, mas a companhia não está mais recomprando, porque o que ela tinha que recomprar para o plano dela já foi recomprado. Assim, esse resultado é fruto do que a gente vem falando, né? Tem muita consistência e coerência, dedicação, trabalho, muita verdade no que a gente está falando. Isso acho que não é um voo de galinha. Acho que com o passar do tempo as pessoas vão tendo mais segurança, né? Por exemplo, o SG&A. A gente trouxe o SG&A para baixo era 26% da receita líquida, trouxemos para 22%, para 20%, para 21%, 20%. E a todo trimestre você tinha aquela dúvida, mas será que vocês vão conseguir controlar as despesas? Será que elas não vão voltar para patamares acima de 26%? Então, à medida que o mercado vai vendo que o que a gente está falando, a gente está entregando, ele passa a ver a companhia de uma forma diferente. O plano de expansão está indo super bem, está claro que está sendo feito com as marcas da Piraquê, a expansão, a área de ataque, as aquisições, né, que a gente vinha falando, olha, vamos investir cada vez mais em empresas com conexão consumidor do futuro, com margens maiores, para começar a deixar o portfólio ainda mais rico, muitos lançamentos. Então, assim, para a M Dias, esse ainda não é o valor que nós entendemos da companhia, tem muito valor ainda que não está precificado, a nossa visão é exatamente o inverso, né? Agora, ao longo da caminhada, e assim é o mercado, por várias razões, inclusive que não estão sob o domínio da M Dias, existe essa oscilação natural do preço da ação. Mas a gente tem visto com muita naturalidade e assim, a nossa visão está longe do preço que a gente entende como preço adequado. Tem muita coisa vindo ainda pela frente. Boa, respondido então. Eu queria agradecer Gustavo Teodósio, CFO da M Dias Branco, e o Fábio Cefalio, diretor de Relações com Investidores. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui no PDR, pelo tempo, pela disponibilidade por virem aqui e falar sobre os destaques do segundo trimestre da empresa e o que a gente pode esperar daqui para frente. Obrigado novamente. Obrigado, Figo. Conte com a gente sempre que você precisar, estamos aqui à disposição. Valeu, combinado. Pessoal, quem perdeu o começo dessa live, não se preocupe, ela fica aqui na íntegra no canal do Infomoney no YouTube. Além disso, para você acompanhar as próximas entrevistas, né, até o dia 19 a gente vai ter bastante coisa pela frente, entra no infomoney.com.br, na parte superior do site tem ali um link por dentro dos resultados, você encontra esse link também no menu do site, lá tem toda a programação para você acompanhar aí as próximas conversas. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no chat. Eu vi que tinha bastante gente comentando aqui, interagindo com a gente. Brigadão e a gente se vê na próxima. Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, pode compartilhar e se inscreva no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. É isso. Até a próxima.